Olá, olha, tem uma batalha acontecendo agora mesmo no Brasil. De um lado, a gente tem um judiciário muito poderoso, do outro, os seus críticos. E a grande questão no meio de tudo isso é onde que termina a liberdade de expressão e onde começa a defesa da própria democracia. E a posição oficial, vinda de um dos juízes mais importantes do país, o ministro Luiz Roberto Barroso, bom, ela é categórica. É uma afirmação bem forte e, digamos, definitiva. Só que, claro, essa afirmação logo foi questionada. E aí surge a grande pergunta que a gente vai explorar aqui: será que a realidade do país reflete mesmo essa fala? E a resposta não demorou para chegar e veio com tudo. O cientista político Fernando Schuller ouviu isso e decidiu que não ia deixar passar. Ele resolveu colocar essa afirmação à prova. E como é que ele fez isso? Bem, o Schuller publicou um artigo num jornal de grande circulação e listou um por um 10 casos bem específicos dos últimos anos. Casos que, na visão dele e de outros críticos, são exemplos claros de censura partindo do judiciário. E isso, claro, jogou lenha na fogueira do debate nacional. Certo? Mas que evidências são essas? O que exatamente tinha nessa lista que causou tanto alvoroço? Sabe, mais do que olhar caso por caso, o que chama a atenção aqui é um padrão que parece se repetir. As ações judiciais não miram só um grupo. Elas parecem atingir um leque bem amplo de pessoas, desde a imprensa e jornalistas, passando por opositores políticos e chegando até em cidadãos comuns. E o fio que conecta muitas dessas decisões polêmicas é um inquérito bem conhecido, o chamado Inquérito das Fake News. Ele é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes e acabou virando a base jurídica para muitas dessas ações que hoje estão sendo questionadas. E talvez o ponto mais chocante, o que realmente acendeu o alerta, foi uma instrução interna que veio de uma autoridade em Brasília. A orientação era para que os colegas fossem criativos na hora de achar jeitos de cortar o dinheiro, de desmonetizar a mídia que fazia críticas. Uma sugestão que soa muito como um esforço calculado para silenciar vozes dissidentes. E olha, isso deixou de ser só uma questão interna do Brasil. O que começou como um debate doméstico acabou chamando, e muito, a atenção da comunidade internacional. De repente, governos de outros países e até grandes empresas de tecnologia estavam de olho no que acontecia por aqui. E essa reação internacional veio numa velocidade impressionante. Primeiro, o X, que era o Twitter, simplesmente fechou o escritório no Brasil. Pouco tempo depois, o governo americano entrou na história, aplicando sanções de visto e até ameaçando com tarifas comerciais pesadas. De repente, direitos digitais e política externa estavam totalmente conectados. Para se ter uma ideia da gravidade das alegações, a comparação que fizeram foi muito forte. Um parlamentar europeu, da Polônia, que viveu sob o regime comunista, disse que o clima no Brasil lembrava a supressão de liberdades que ele mesmo viu de perto. É um paralelo bem pesado. Pois é, e um dos pontos mais criticados em todo esse processo é justamente a falta de transparência. Muitos especialistas apontam que o sigilo em torno das decisões do tribunal é, na verdade, uma parte central do problema. Quer um exemplo bem claro disso? Até hoje, ninguém sabe ao certo quantas contas em redes sociais foram bloqueadas por ordem judicial. O tribunal simplesmente não divulga esse número. Isso deixa todo mundo no escuro sobre o tamanho real do problema. As estimativas vão de centenas a milhares. E essa preocupação não é à toa. Especialistas em direito, como o professor Marinoni, batem nessa tecla. A lógica é bem simples. Um órgão público tem a obrigação de ser transparente sobre qualquer ação que restringe direitos fundamentais das pessoas. O sigilo, nesse contexto, vai contra um princípio básico de uma democracia. Ok, mas para a gente ter o quadro completo, é fundamental ouvir o outro lado. O tribunal tem suas razões, tem uma justificativa para essas ações. E para ter uma visão equilibrada do conflito, a gente precisa entender quais são esses argumentos. E é exatamente aqui que está o nó da questão, o centro de todo o debate. De um lado, o tribunal argumenta que está agindo para defender a democracia de ameaças reais, como a desinformação e ataques às instituições. Do outro lado, os críticos dizem que essas mesmas ações atropelam a liberdade de expressão, sem um processo legal claro e muitas vezes de forma seletiva. E vale dizer que essa visão do tribunal não está isolada. A organização Repórteres Sem Fronteiras, que é super respeitada, por exemplo, chegou a elogiar uma decisão recente do STF sobre a responsabilidade das plataformas.
Eles viram isso como um passo importante para deixar o ambiente digital mais seguro. Então, o que a gente vê é um país numa verdadeira encruzilhada. O que está acontecendo no Brasil hoje, na verdade, reflete um dilema que muitas outras democracias pelo mundo estão enfrentando. E as consequências disso vão muito além das fronteiras brasileiras. No fim das contas, tudo isso desemboca em perguntas que não são só do Brasil, são universais, sabe? Como é que uma democracia se protege das ameaças da era digital sem acabar com as liberdades? Onde a gente traça a linha entre proteger as instituições e calar a oposição? E até que ponto o judiciário pode regular o que se fala sem virar um censor? E é isso que nos leva ao grande paradoxo de toda essa discussão. Em que momento o esforço para proteger a democracia começa, na verdade, a sufocar as próprias liberdades que ela deveria garantir? É uma pergunta difícil, que por enquanto continua sem uma resposta clara.